Fala pessoal, olha só, antes da gente dar continuidade ao conteúdo, deixa eu divulgar o meu site com vocês, fisioandreu.com. Então você que é estudante da graduação, da pós-graduação, da área da ciência da saúde, da biologia, quer conhecer mais a respeito da fisiologia, dessa linha de conhecimento que é muito importante, né, para a nossa área de atuação, faça seu registro no meu site, fisioandreu.com. Mais de 150 videoaulas de fisiologia humana que você pode passar por um período de experimentação após o seu registro, beleza? Vai lá, aproveite. Bom, até aqui nós vimos que as proteínas são essenciais para o funcionamento da célula. Mas de que modo elas são sintetizadas e transportadas no interior da célula? Esse será então o tema dessa nossa aula. Bom, o núcleo é o centro de controle de toda a atividade celular. É nele que está contido o genoma, ou seja, toda a informação genética contida no DNA, que está codificada no DNA. Se nós analisarmos por meio de uma microscopia eletrônica, nós podemos observar que o núcleo, essa estrutura central de coloração mais escura, é separado do citosol por um envelope nuclear, percebe? No entanto, nesse envelope nuclear há a presença de poros que permite a interação ou a comunicação de substâncias do citosol com o interior do núcleo. Percebe pelas setas? Cada uma dessas setas indica então a presença de um poro. Todo o DNA no interior do núcleo encontra-se descondensado, o que é chamado assim de cromatina. A cromatina pode ser diferenciada em dois tipos: a heterocromatina e a eucromatina. A heterocromatina é elétron densa, isto é, ela é constituída por grânulos mais densos, isto é, que dá um aspecto mais escuro. Desse modo, o DNA nessas condições encontra-se mais condensado, isto é, mais compacto, dando assim essa coloração mais escurecida. Na heterocromatina, o DNA encontra-se inativo. Isso significa que a transcrição gênica nesses locais é dificultada, uma vez que a dupla hélice encontra-se muito compactada, o que dificulta essa transcrição. A eucromatina constitui áreas mais claras, situadas entre pequenos grumos de heterocromatina. Desse modo, então, nós podemos dizer que a eucromatina é menos densa ou descondensada. É, portanto, considerada uma cromatina ativa, isto é, a transcrição gênica nesses segmentos, nessas regiões, ocorre de forma mais eficiente. Desse modo, uma célula que sintetiza muita proteína possui bastante eucromatina. O nucleolo, que é essa estrutura de coloração mais escura no interior do núcleo, é o principal local de produção dos ribossomos. É constituído principalmente por RNA ribossômico e proteínas. A cromatina é constituída por filamentos de DNA
que encontram-se organizados em hélices, isto é, em duplos filamentos helicoidais. Perceba que uma fita dupla de DNA possui aproximadamente 2 nanômetros de espessura. Essas fitas de DNA encontram-se associadas aos chamados nucleossomos. Perceba que essas fitas enrolam-se assim sob essas estruturas, né, os nucleossomos. Os nucleossomos são constituídos por 5 tipos de proteínas, todas elas chamadas de histonas. Desse modo, todo nucleossomo possui uma histona H1 situada em sua periferia, e no centro do nucleossomo há a presença de 4 pares de histonas. Esses 4 pares são constituídos pelas histonas H2A, H2B, H3 e H4. E perceba que essas estruturas possuem aproximadamente 11 nanômetros de espessura. Esses nucleossomos, então, se agregam em estruturas mais complexas e compactas, formando assim os nucleossomos compactados. É só você perceber que os nucleossomos estão todos muito próximos uns dos outros, né? Estão bem compactados, como o próprio nome diz. E essa estrutura possui uma espessura de aproximadamente 30 nanômetros. Essas estruturas, então, constituem os loops de cromatina, né, ou os laços de cromatina. Esses loops, por sua vez, constituem a eucromatina, quando estes encontram-se mais descompactados, e constituem a heterocromatina, quando estes encontram-se mais compactados, né? Percebe que aqui na eucromatina esses loops encontram-se mais afastadinhos uns dos outros, enquanto na heterocromatina esses loops encontram-se muito próximos, né? Muito juntinhos, né? O que dá então a coloração mais escura, mais compacta da eucromatina, e a coloração mais clara da eucromatina, a coloração mais escura da heterocromatina e coloração mais clara da eucromatina. E a heterocromatina é a cromatina presente no cromossomo, tá? Uma estrutura observada em células que estão em processo de divisão celular. E aí você pode perceber que o cromossomo já possui uma espessura bem maior, né, de aproximadamente 1.400 nanômetros. Bom, sabemos que a molécula de DNA consiste em 2 longas cadeias polinucleotídeas, e cada uma dessas cadeias é constituída por 4 subtipos de nucleotídeos, e essas 2 cadeias são unidas por pontes de hidrogênio entre as bases nucleotídicas. Vamos ilustrar isso para a gente entender melhor. Um nucleotídeo é constituído por um fosfato ligados a um açúcar, no caso do DNA, uma desoxirribose, que possui a sua superfície lateral ligada a uma base nitrogenada. E desse modo, um conjunto desses 3 elementos forma então um
nucleotídeo. E toda essa fita de DNA é constituída por 4 tipos diferentes de nucleotídeos: a guanina, a citosina, a adenina e a timina. Não necessariamente nessa ordem, tá? Essa figura é apenas uma ilustração, uma exemplificação. A guanina e a adenina são purinas, enquanto a citosina e a timina são pirimidinas. Os 4 nucleotídeos podem também ser denominados. Quando a base nitrogenada é a guanina, forma-se então o ácido desoxiguanilínico. Quando a base nitrogenada é a citosina, forma-se o ácido desoxicitidílico. Quando a base é a adenina, forma-se o ácido desoxiadenílico. E quando a base é a timina, forma-se o ácido desoxitiminílico. Juntos, esses 4 nucleotídeos formam as fitas de DNA, ácido desoxirribonucleico. As purinas, no caso da guanina, sempre irão se ligar com a citosina e a adenina sempre irá se ligar com a timina, exceto na molécula de DNA, que é importante nós lembrarmos que também é constituída por um fosfato, também ligado a um açúcar, só que no caso uma ribose, que por sua vez é ligado à base de uracila. Desse modo, no RNA, a timina é substituída pela uracila. E desse modo, na molécula de RNA, a adenina se liga então à uracila. Bom, vamos entender melhor como isso acontece. Bom, sabemos então que o DNA é constituído por 2 fitas polinucleotídicas. Note que as fitas são formadas pela ligação do fosfato com os açúcares, né? Com a desoxirribose. Nós podemos fazer uma analogia como se essas 2 fitas fossem corrimãos de uma escada, por exemplo, e projetando-se de cada corrimão, nós teríamos 2 bases nitrogenadas que se ligam por meio de pontes de hidrogênio, né? Portanto, ligações fracas. No entanto, as fitas de DNA não são retinhas assim como nessa figura. Elas passam por um processo de helicoidização, onde o DNA se contorce, formando uma espécie de hélice, né? Uma dupla hélice. E desse modo, então, passa a ser denominado de fita dupla hélice. E 10 pares completos de nucleotídeos formam uma volta dessa hélice. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nucleotídeos, né? Ou melhor, 10 pares de nucleotídeos. Bom,
Quando as células se dividem para formar cópias de si mesma, cópias idênticas de DNA devem ser feitas e incorporadas à nova célula. Para isso, o DNA passa por um processo de replicação. Associe essa palavra à réplica, que vai ficar mais fácil. Esse processo consiste basicamente na quebra das ligações de hidrogênio, deixando assim dois filamentos únicos de DNA, dois filamentos separados. Desse modo, um único filamento livre funcionará então como molde, sobre o qual o outro filamento será então construído. Vamos entender melhor. Perceba que nessa primeira fita da esquerda, nós formamos a seguinte sequência. Então, o molde é igual: timina, guanina, adenina, citosina, citosina, guanina, timina, timina, adenina e citosina. Desse modo, essa primeira fita irá funcionar como molde, atraindo assim os nucleotídeos livres que complementam a respectiva sequência, que seria adenina, citosina, timina, guanina, guanina, citosina, adenina, adenina, timina e citosina. Desse modo, então, nós temos um pareamento de bases complementares. E claro que esse processo não ocorre espontaneamente. Existem enzimas que auxiliam nesse processo, como nós veremos adiante. Uma informação importante da gente ressaltar é que o código genético consiste em 3 sucessivos tripletos de bases nitrogenadas, ou seja, a cada 3 bases sucessivas forma-se uma sequência, uma palavra, e é isso que é o código genético. Mas mais adiante nós retornaremos a discutir esse conceito. Desse modo, então, um gene é uma sequência, um trecho do DNA que constitui uma sequência de códigos. E são esses genes que carregam assim os códigos necessários para a síntese de proteínas. Mas nós veremos isso mais adiante. Bom, mas como então ocorre a replicação do DNA? Olha só, diversas enzimas estão envolvidas nesse processo. Umas enzimas separam a dupla hélice, desenrolam a dupla hélice, outras mantêm os filamentos separados e outras desempenham funções distintas. No entanto, uma das principais enzimas é a DNA polimerase. Essa enzima percorre o filamento móvel, ou melhor, o filamento molde de DNA, adicionando bases nitrogenadas livres, nucleotídeos livres, que se complementam com o filamento molde. Então, a DNA polimerase realiza o pareamento das bases complementares. Desse modo, há então a formação de uma réplica do DNA, uma replicação do DNA. Obviamente
que esse processo que nós estamos apresentando ele está bem resumido. É possível deixar ele muito mais complexo do que isso. E esse processo ocorre no núcleo da célula. Já a síntese de proteínas envolve um processo conhecido como transcrição, onde o código genético do DNA é então transcrito em RNA, no caso, um RNA mensageiro, o qual deixa o núcleo e vai até o citosol para ser traduzido em proteínas. Bom, observe que nessa imagem nós já temos as fitas do DNA separadas, ok? O processo de transcrição é realizado pela enzima RNA polimerase. Essa enzima usa então uma das fitas do DNA, no caso a fita inferior, como um molde para então realizar a síntese do RNA, no caso RNA mensageiro. No entanto, é importante nós ressaltarmos que no caso do RNA, a timina é substituída pela uracila. Lembra que nós vimos isso anteriormente. Desse modo, as bases complementares da adenina são a uracila. Essa molécula de RNA recém-sintetizada é então chamado de transcrito primário. RNA que pode ser de 3 tipos. RNA mensageiro, que leva então o código genético para controlar o tipo de proteína que será formada, que será sintetizada. Há também o RNA transportador, que carrega os aminoácidos ativados para os ribossomos. E o RNA ribossômico, que sintetiza as proteínas. No caso do processo de transcrição, o RNA formado é o RNA mensageiro. Esse RNA carrega então consigo o chamado código genético. Bom, mas o que é esse código? Olha só, nós vimos lá atrás que no DNA, a cada 3 bases nitrogenadas, há a formação de um tripleto. Tripleto que é um código genético. Desse modo, uma sequência de tripletos ou uma sequência de códigos genéticos é responsável pela síntese de uma proteína específica. Vamos analisar a respectiva tabela. Nela estão os códigos de RNA, ou códons de RNA, isto é, os códigos responsáveis pela síntese de uma proteína específica. Desse modo, cada um desses códigos corresponde à formação de um aminoácido específico. Por exemplo, o códon do ácido glutâmico corresponde a um tripleto formado por guanina, adenina, adenina ou guanina, adenina, guanina. Esse código, então, será traduzido pelo RNA ribossômico, ou ribossomo, que irá formar uma sequência de aminoácidos, dando origem, assim, a uma proteína. Bom, mas aí então vem a pergunta: quando inicia-se esse processo? Bom, para isso também existem códigos. Desse modo, o início de uma síntese de proteínas possui o tripleto ou o código adenina, uracila, guanina, enquanto o encerramento ou a finalização de um processo de síntese proteica envolve
3 códigos diferentes. Pode ser uracila adenina adenina, uracila adenina guanina ou uracila guanina adenina. Desse modo, qualquer um desses 3 tripletos indica o encerramento de uma síntese proteica. Vamos entender melhor esse processo por meio de uma ilustração, certo? Então temos aqui o RNA mensageiro ainda no interior do núcleo, que é sintetizado após então o processo de transcrição. Esse RNA então deixa o núcleo e vai para o citosol por meio dos poros do envelope nuclear, onde no citosol interage com um ribossomo, né, essa estrutura de cor avermelhada. O ribossomo então traduz esses códons, né, esses códigos do RNA. Há então um recrutamento de um RNA transportador, essa estrutura em azul, que carrega consigo um aminoácido específico referente ao códon do RNA. Desse modo, a interação entre o RNA ribossômico, né, ou ribossomo, o RNA transportador e o RNA mensageiro resultam assim na síntese de proteínas. Vamos ampliar nossa resolução para a gente entender melhor como funciona. Então, abaixo aqui a gente pode observar uma fita do RNA mensageiro, né, com seus respectivos tripletos, né, ou códons do RNA. Percebe? Note que o RNA transportador traz consigo o anticódon. Bom, o que é isso? São as bases complementares ao código do RNA mensageiro. Desse modo, nós temos então o códon do RNA mensageiro, né, no seguinte exemplo: CAU, ou citosina adenina uracila, e o seu anticódon correspondente seria guanina uracila adenina. E se nós olharmos na tabela, corresponderia ao aminoácido valina, que por sua vez então é utilizado pelo ribossomo para então realizar a ligação peptídica com os demais aminoácidos presentes no respectivo código do RNA mensageiro. E posteriormente, o RNA transportador ficaria livre, podendo se ligar a um novo aminoácido correspondente ao seu anticódon. Bom, as células eucariontes são compostas por vários compartimentos, né, várias organelas, cada uma delas com funções específicas e, portanto, precisam de um conjunto de proteínas específicas para suas ações, para suas funções. Mas então, como essas proteínas recém-sintetizadas são direcionadas para os seus destinos finais no interior da célula? Como elas são endereçadas para cada organela de forma mais específica? Bom, o elemento mais importante desse endereçamento é uma sequência curta de aminoácidos presentes na proteína recém-sintetizada, elemento este que é denominado de sequência sinal ou peptídeo sinalizador. Bom, vamos entender melhor como isso funciona. As proteínas que são sintetizadas em ribossomos livres no citosol
permanecem no citosol, onde realizam as suas funções. Já as proteínas sintetizadas por ribossomos ligados ao retículo endoplasmático, isto é, o retículo endoplasmático rugoso, possuem uma sequência sinal que dirigem essas proteínas recém-sintetizadas para o lúmen do retículo endoplasmático. Olha só, então na respectiva ilustração, nós temos uma fita de RNA mensageiro, tá? O ribossomo e o RNA transportador. À medida que o ribossomo vai percorrendo a fita de RNA e outros RNA transportadores vão trazendo os seus respectivos aminoácidos, há então a formação da proteína. E no grupamento amino terminal dessas proteínas sintetizadas no retículo endoplasmático, há então a presença de um peptídeo de sinalização, peptídeo sinalizador, aqui representado em amarelo. Desse modo, então, à medida que o ribossomo vai percorrendo a fita de RNA, essa proteína vai aumentando à medida que vai sendo sintetizada e no final aqui nós podemos observar o peptídeo de sinalização presente na fita. Uma partícula reconhecedora de sinal, SRP, se liga então ao ribossomo. Essa proteína então se liga ao seu receptor SRP no lúmen, na membrana do retículo endoplasmático. E desse modo, a proteína recém-sintetizada começa a entrar no lúmen do retículo endoplasmático. Nesse momento, essa partícula reconhecedora de sinal se desliga do ribossomo e fica livre novamente para se ligar a outro ribossomo. Enquanto isso, uma enzima denominada de peptidase sinalizadora, que está associada aos receptores do ribossomo, que formam o canal por onde a proteína entra no lúmen do retículo endoplasmático, essa enzima então desliga o peptídeo sinalizador do restante da proteína, que fica então livre no lúmen do retículo endoplasmático. Essas proteínas são então transferidas para vesículas para o complexo de Golgi. E todo esse processo que se inicia no retículo endoplasmático envolve a glicosilação da proteína, ou seja, a adição de carboidratos a ela. E é essa glicosilação que permite o deslocamento das proteínas para o seu local de destino. Por exemplo, a glicosilação de proteínas destinadas a tornarem-se enzimas lisossomais resultam na presença de um oligossacarídeo aderido a essa proteína, ficando essa enzima então responsável por catalisar moléculas de carboidratos. Bom, as proteínas então sintetizadas e liberadas do seu peptídeo de sinalização no lúmen do retículo endoplasmático são então empacotadas em vesículas e são liberadas para o complexo de Golgi. O complexo de Golgi é constituído por várias cisternas. A cisterna mais próxima do retículo endoplasmático, cisterna convexa, é chamada de porção cis, enquanto as cisternas mais distantes e côncavas são chamadas de porção
trans. Bom, é importante ressaltar que o sistema de Golgi também processa essas proteínas, isto é, eles também realizam essa glicosilação das proteínas. Após esse processamento das proteínas, as vesículas são então liberadas, essas proteínas são então liberadas em vesículas por meio da sua porção trans, a porção mais distante do retículo endoplasmático. Desse modo, então, essas vesículas são liberadas para o interior da célula. Bom, cada vesícula de transporte que brota de um compartimento deve carregar consigo somente as proteínas apropriadas para o seu destino e então fusionar-se com uma membrana-alvo mais específica. Desse modo, a membrana dessas vesículas são revestidas por uma capa proteica que irá fazer essa distinção. Desse modo, as células possuem vários tipos de vesículas revestidas. Dentre elas, as mais conhecidas são as vesículas revestidas por clatrina, as vesículas revestidas por COP1, as vesículas revestidas por COP2. As vesículas revestidas por COP2 estão relacionadas ao transporte das vesículas liberadas do retículo endoplasmático para o complexo de Golgi, enquanto as vesículas revestidas por COP1 estão relacionadas ao transporte de vesículas entre as cisternas do complexo de Golgi e também do complexo de Golgi para o retículo endoplasmático. Esse primeiro tipo de transporte do retículo endoplasmático em direção ao complexo de Golgi, ou em direção à membrana da célula, pode ser chamado também de transporte anterógrado, um transporte que se distancia do núcleo, enquanto o segundo transporte pode ser chamado de transporte retrógrado, um transporte que se aproxima do núcleo da célula. Já as vesículas revestidas com clatrina estão relacionadas a vias endocíticas, isto é, vesículas que se movem em direção ao interior da célula, geralmente vesículas que carregam consigo fagócitos. Desse modo, essas vesículas transportam esses fagócitos para um endossomo e do endossomo para um lisossomo. Essas vesículas revestidas com clatrina também podem ser transportadas do endossomo em direção ao complexo de Golgi e do complexo de Golgi em direção ao endossomo. Essas vesículas revestidas com clatrina são as mais bem estudadas e, portanto, nós vamos aprofundar um pouquinho a discussão a respeito dessas vesículas. Bom, essas vesículas, então, transportam moléculas cuja sua carga foi selecionada. Como nós podemos observar na respectiva ilustração, temos então uma membrana celular com seu respectivo meio intracelular e meio extracelular. Nessa membrana existem receptores de carga. Estes ligam-se a moléculas de carga específicas. Estes também se ligam à adaptina, que ajudam esse receptor de carga a capturar moléculas
de carga específicas. Desse modo, todo esse complexo é incorporado ao lúmen da vesícula, que é revestido por clatrina, uma capa de clatrina, né? Essas capas são importantes para realizar o brotamento da vesícula, ou seja, o processo pelo qual a vesícula se forma e deixa a membrana de origem. E após esse brotamento, esse revestimento de clatrina é removido e a vesícula então pode fusionar-se com a sua membrana-alvo. Olha só, existem dois tipos de adaptina, a adaptina 1 e a adaptina 2. Os revestimentos relacionados à clatrina mais adaptina 1 estão relacionadas ao transporte de vesículas do complexo de Golgi ao lisossomo, enquanto clatrina mais adaptina 2 estão relacionadas ao transporte de vesículas da membrana plasmática ao endossomo. Bom, após o desprendimento de uma vesícula da sua membrana, ela deve encontrar o seu alvo e se fusionar, transferir o seu conteúdo interno. E esse processo é chamado de ancoramento vesicular e envolve uma família de proteínas chamada de Rheb e snare vesicular, né? O V é de vesicular. Quanto às proteínas presentes na membrana-alvo, são a snare T. Quando essas proteínas encontram-se muito próximas, elas se interagem. No caso da Rheb, há uma proteína de aprisionamento, e esse aprisionamento é complementado também pela interação, pela ligação de uma snare V com a snare T. E desse modo, então, ocorre o ancoramento vesicular, sendo possível, então, a fusão da membrana e, por consequência, a eliminação do seu conteúdo por exocitose para o meio extracelular, certo? Então, conhecer esses receptores vesiculares, bem como os receptores de membrana, é muito importante para quem estuda farmacologia, certo? Então, esse conteúdo pode ser revisado pelas seguintes referências.